Paz do Senhor Jesus, vou ler um versículo da palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Aqui Pedro fala sobre a vinda do Senhor Jesus, que ali, glória a Deus, muitos já não acreditavam que o Senhor Jesus viria novamente. Então ele falou sobre a antiguidade, glória a Deus, aleluia, que argumentava que o mundo era imutável, que ele permaneceria o mesmo, e portanto Pedro remete o pensamento dos seus ouvintes à criação, que Deus, glória a Deus, aleluia, era a fonte da ordem do mundo. Pedro parece falar da água, com que é o elemento a partir do qual Deus formou a terra. Pela palavra significa que pelo decreto de Deus ele falou e ela veio a existir, para opor-se às reivindicações, os falsos mestres. Mas como a terra surgiu, Deus fez o homem, fez a mulher, surgiu o pecado e Deus se arrependeu de criar o homem. Então Deus, glória a Deus, aleluia, deu justo Noé, e Deus falou para ele fazer a arca, porque Deus mandaria chuva na terra, viria o dilúvio e ia destruir toda a alma vivente. E Deus mandou ele levar um casal de cada animal na arca, e os animais obedeceram à voz do Senhor. E Noé pregou 120 anos a palavra do Senhor, mas só sua família entrou na arca. 8 pessoas, 3 filhos, 3 noras, ele e sua esposa. E veio o dilúvio, onde todos pereceram, os animais, os homens, não quiseram obedecer à voz do Espírito Santo que pregava. O Espírito de Deus que já estava usando Noé para falar sobre o dilúvio, mas o homem não quis se arrepender do seu pecado e pereceram. E agora o Senhor anuncia pela sua palavra, do mesmo modo, o seu poder intervém em juízo em um mundo que de outro modo parece imutável. Pela mesma palavra ele fará novamente a mesma coisa quando Cristo voltar. Porque Deus fala que ele, aqui, segundo Pedro 3,7 fala, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservaram como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A perdição dos homens ímpios. Glória a Deus. Então veja, irmãos, glória a Deus, aleluia. Vai ter o dia do julgamento, vai ter o dia que essa terra vai ser julgado, os homens ímpios, aquele que não quiser se arrepender do seu pecado, não quiser entregar sua vida ao Senhor, vai vir o julgamento final e essa terra vai ser destruída com fogo. Não vai ser mais destruída com água, mas já estão sendo reservadas para ser destruída com fogo. E o Senhor Jesus, Ele está alertando que está muito perto da sua vinda, então nós temos que se arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador, deixar esse mundo de engano, esse mundo de trevas, que só aquela alegria lá do mundo é passageira. Você vai numa festa, num baile, alguma coisa, diverte a tua carne, você se alegra no momento, mas você volta para a tua casa, você está triste e o teu coração
está vazio. Mas quando você faz a obra do Senhor, você estuda a palavra de Deus, santifica a tua vida ao Jesus, você não tem falta mais de nada. Porque o Espírito Santo, porém, enche o nosso coração de alegria. Alegria, nós vemos a beleza de Deus em cada flor, em cada, glória a Deus, ali na natureza. Tudo maravilhoso que Deus fez, mas tudo isso vai ser destruído. Deus só está alertando, porque o pecado está cheirando mal às narinas de Deus. O homem não quer se arrepender mais. Ele prefere fazer a vontade da sua carne, a prostituição, estão se destruindo nas drogas, nos vícios, estão se destruindo. Mas nesta palavra o Senhor fala contigo, abra a tua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, medita. Deus quer falar contigo, Deus vai falar com você, porque nós aguardamos a vinda do Senhor, a nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos a justiça de Deus, porque Deus é justo. E nós estamos se preparando cada dia para nós se encontrar com o Senhor. E você que está afastado, está parado, Deus fala contigo, volta para Ele enquanto é tempo. Hoje é dia de salvação, a porta da graça está aberta, amanhã pode se fechar. Quantos que já partiram sem salvação? Porque amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o pecado. Mas o Senhor Jesus nessa noite fala contigo, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, aceita Ele como Salvador da tua alma, para você naquele dia ter direito também nessa salvação que é o Senhor Jesus Cristo, porque não é só nós falar do Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra, deixar este mundo de vaidade de lado. O homem cada vez se enche mais de coisas do mundo e a sua alma se afasta do Senhor. E o Senhor diz que onde estiver o nosso coração, onde que está o nosso coração? Está nas coisas materiais ou está lá no céu? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o nosso coração tem que pertencer ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Vamos amar mais a Deus, mais a palavra do Senhor. O Senhor diz, aleluia, na sua palavra, não busquei as coisas dessa terra, buscar as coisas lá do alto. E quando nós buscamos as coisas de Deus, Deus acrescenta em nossa vida aquilo que nós precisamos. E Ele quer mudar a tua vida, o teu cativeiro, você está sofrendo, talvez porque não tem entregado a tua vida na mão do Senhor. Mas através desta palavra que você está ouvindo, que não é minha, mas é do Espírito Santo de Deus, entrega a tua vida a Ele, aceita Ele como teu Salvador da tua alma. Ele vai escrever o teu nome lá no céu, no livro da vida, que o dia que Ele vier nos arrebatar, ou talvez nos chamar antes, nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo chamando, meu filho amado, entra para o gozo eterno do teu Senhor. Será maravilhoso Jesus te chamar pelo teu nome. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque naquele dia vai ter uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, porque muitos estão se enganando com as doutrinas deste mundo. E a doutrina é uma só, a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra do Senhor é um só, não muda. Deus não muda, Ele quer santidade. Santidade e obediência na palavra dEle. Não adianta o homem viver de qualquer maneira
e não obedecer a palavra do Senhor, vai perder todo o teu tempo. Porque os falsos pastores tá aí no mundo, né, irmãos? Aleluia. Tá aí, glória a Jesus, quantos ensinamentos, mas não tem dado fruto que o Deus Senhor se agrada, porque estão deixando o mundo entrar dentro das igrejas, e o povo está aceitando, porque a nossa carne quer coisa fácil, a nossa carne quer coisas que ela se agrade. Não, e para nós servir o Senhor, nós temos que sacrificar a nossa carne para viver para Jesus. Sacrificar a nossa carne, deixar daquilo que nós gostamos para servir ao Senhor. Aí sim, servo do Senhor, aleluia. Porque o Senhor te ama. Mas nós temos que fazer um exame do nosso coração, nossa consciência. O que está entristecendo o Senhor? Por que não temos alcançado aquilo que tanto nós precisamos, necessitamos? Glória a Deus. Deus quer fazer morada na tua vida, mudar teu cativeiro. Talvez você está com uma enfermidade, talvez você está com um problema na justiça, talvez está com dívidas, talvez está com um problema na família. Mas para Jesus não há nada impossível, Ele vai te ajudar. Entrega teus caminhos a Ele e Ele tudo fará por você. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo continue falando mais forte em teu coração. Medita nessa palavra, Deus vai falar mais com você. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente, o teu coração, para entender que este mundo também vai ser todo destruído, tudo vai ser queimado. Mas naquele dia você terá uma casa lá no céu. Você terá uma morada celestial junto com o Senhor, que Deus está preparando. Ele disse lá em João 14, que na casa do Pai há muitas moradas. E Ele já tem a tua morada preparada, só basta você se chegar a Ele. Que Jesus Cristo poderoso fale mais no teu coração. Espírito Santo continue falando em nome de Jesus. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.